Meus irmãos, que possamos pedir a Jesus e a espiritualidade amiga que nos amparem nesse momento de estudo e reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje vamos conversar um pouco sobre a obra evangelizadora do apóstolo Paulo. Sabemos que Paulo nasceu na era cristã em Tarso, na Cilícia, província de Roma, e um grande centro cultural, filosófico e econômico na época. Usufruía de condições sociais e socioeconômicas bastante privilegiadas devido à cidadania romana. Formou-se em Jerusalém, onde recebera uma educação rigidamente judaica, baseada na interpretação da lei de Israel. Teve como seus professores Gamaliel, professores renomados gregos. Era um jovem atleta e esse preparo já era idealizado por Jesus. Paulo, com instrução de um jovem de condição social privilegiada, um jovem com preparo físico para toda essa missão a que Jesus lhe tinha como missão. De fariseu zeloso com a lei mosaica, ele tornou-se um anunciador do Cristo. A partir de então, a fé no Messias era o único meio para a salvação. Passou pelo momento de conversão, onde aí substituiu-se o homem velho, diminui Saulo e cresce Paulo. A partir da conversão, na entrada de Damasco, quando ele visualiza Jesus, e que ele faz a pergunta a Jesus, a quem ele perseguia todos aqueles que acreditavam no Messias. E ele pergunta, a partir dali, nasce um novo homem. Senhor, que queres que eu faça? E Jesus o orienta que entre em Damasco e que ele receberá as instruções logo nos primeiros dias. E Jesus determina Ananias, a quem até então Saulo iria estava perseguindo. E Ananias é que vai, a pedido de Jesus, até Saulo, onde ele estava abrigado. Ele até então cego, a partir daquela visão, aquela luminosidade que ele vê na entrada de Damasco, ele fica cego, e aí Jesus pede a Ananias que vá até ele para restituir-lhe a visão e dar as diretrizes dessa missão que Paulo, a partir de então, seguiria como discípulo do Mestre. E é restituída a visão de Paulo por Ananias. E Paulo vê, e é descrito no livro Paulo Estevão, as escamas que caem da visão física de Paulo. A partir do momento que ele reconstitui a visão orgânica, a visão física, ele passa a se dedicar exclusivamente à causa do Cristo. Passou por esse momento da conversão, onde substitui esse homem velho pelo homem novo, e passa de perseguidor a propagador e fundador das primeiras comunidades cristãs. Realizou inúmeras viagens pelos centros urbanos, preparo de Paulo desde a infância, com grandes mestres educadores, com seu embasamento científico, seu preparo físico, já era todo um preparo de Jesus para que aquele vaso escolhido fosse discípulo do Mestre. E Paulo passa por diversas fases. A gente, didaticamente, divide essas fases em três. A primeira, que é a fase da conversão e agregação à comunidade da Antioquia, na Síria. A segunda fase, que é a fase que ele aparece como enviado da igreja
para uma grande missão junto aos pagãos. E a terceira fase, Paulo segue de missão agora em sua missão independente, sem Barnabé, com autonomia, orientando as igrejas da Ásia, da Grécia, pregando na língua grega. E a partir daí, nas suas viagens missionárias, não limitou-se só a simples anúncio da palavra, mas formando comunidades maduras e autossuficientes que se comunicando em forma de cartas, uma vez que naquela época era difícil a locomoção entre as cidades, então como ele não poderia estar em várias localidades em um só momento, recebeu por uma noite em que deitava no seu cansaço extremo uma mensagem do Cristo dizendo: Paulo, escreve, não é necessário estar presente. As cartas irão transmitir às pessoas o Evangelho. E aí ele passa a escrever essas cartas, se comunicava através das cartas, que exortavam, confortavam, ensinavam e orientavam a todos. No total, são 13 cartas, embora 7 lhes sejam atribuídas de uma forma segura, como sendo de Paulo. Paulo é considerado um dos primeiros e mais importantes teólogos do cristianismo. Suas cartas contribuíram para a compreensão do movimento religioso e das suas propostas para a organização de novos modelos da sociedade na época e atual, e nos nossos dias. Ele partiu da concepção desse dualismo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Segundo Paulo, o homem vive em luta constante entre o seu ser espiritual e a carne. E o espírito deveria prevalecer sobre os desejos do corpo. Era chamado a frequentar, todos aqueles chamados a frequentar essa nova religião, tinham que se tornar novas criaturas, nascer de novo, segundo Paulo, e segundo esses princípios cristãos. Para Paulo, a igreja consistia na ideia de família, onde todos seriam filhos de um mesmo pai. Então, todos os cristãos, independente de condição social, econômica, intelectual, letrados, servos, senhores, pobres, ricos, deveriam ser tratados com respeito, com igualdade, com solidariedade e com amor. Estava sempre buscando informações sobre as comunidades com as quais se comunicava, através de cartas e mensagens. Contava com a educação dos filhos dentro dos lares. Aconselhava os pais a educarem seus filhos dentro do princípio cristão e vivendo a vida de maneira num âmbito de moralidade, e conscientizava a responsabilidade desses pais sobre a educação de seus filhos. O retorno à tradição judaica dentro do cristianismo. As principais estratégias do missionário foi adaptar-se aos costumes daquele que desejava evangelizar. Agia como sem lei para aqueles fora da lei. Era fraco para os fracos. Não media esforços para conquistar novas pessoas, para aderirem ao cristianismo. Apóstolo dos gentios, categorizou os aspectos da fé cristã como graça, justificação e salvação de forma penetrante, com grande expressividade, como nunca visto antes. Explorava princípios e conceitos importantes, que caracterizava por propostas formativas, utilizando vocabulário simples e direto, pois os membros das comunidades pertenciam a classes mais populares da cidade. Doou-se a causa de missionário de modo difícil de separar a sua vida particular da sua vida de missionário. Sua experiência na conversão provocou uma revisão radical do seu estilo de vida, da sua visão de mundo. Passou de principal perseguidor a principal protagonista do movimento cristão. De zeloso pelas tradições do seu país, apóstolo dos gentios, como a sua missão integral. Sua personalidade sensível e rígida
foi de extrema importância para a formação daqueles que buscavam o cristianismo, seriam chamados aos cristãos. Para a compreensão do cristianismo, devemos conhecer a vida e as cartas de Paulo. Não se limita à sua época, à época anterior, mas aos nossos dias atuais. Aqueles que desejam seguir o Cristo, que sejam exemplos para as outras pessoas. Então, irmãos, sejamos esses imitadores do Cristo. Então, meus irmãos, esse breve resumo da trajetória do nosso apóstolo Paulo, nós podemos ter a consciência da importância de todo esse início do cristianismo e a contribuição também dentro do cristianismo redivivo, né? Dentro da contribuição dessa parceria dentro da doutrina espírita. Pois, no livro Seara dos Médiuns, no seu capítulo chamado Faculdades Mediúnicas, no livro de Franciscano Xavier por Emmanuel, já é relatado aqui que na carta de Paulo aos Coríntios, ele já fazia menção aos caracteres da mediunidade, né? E é fácil ver essa consonância entre o espiritismo e o cristianismo, ressaltando essa perfeita correlação, né, entre a mensagem de Allan Kardec como a chave das elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Aqui falava, na carta aos Coríntios, da afirmação que já acontecia, né, dos processos mediúnicos. E no seu capítulo 12 da primeira carta de Coríntios, Paulo faz essa menção dos problemas da mediunidade, como se fosse um próprio autor espírita que o fizesse. Dentro também da Revista Espírita, no seu ano de 1863, dezembro de 1863, há uma mensagem de François Madeleine que fala também que Paulo, durante a carta aos Coríntios, ele foi um dos primeiros a ressaltar a necessidade da caridade, dizendo que o sopro que ocorre em suas epístolas, a santa inspiração que anima os seus ensinos, é assim que na sua primeira epístola aos Coríntios ele ensina que sem a caridade não existe nenhum homem, ainda que fosse santo, profeta ou removesse montanhas, que pudesse ser discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como os espíritas e antes dos espíritas, foi ele o primeiro a proclamar esta máxima que faz a vossa glória, fora da caridade não há salvação. Então, isso não é apenas um único laço que se liga à doutrina que Kardec deixou para nos orientar. Então, Paulo, já nas suas cartas, já elucidava essa congregação do que a doutrina nos ensina, do legado que Paulo nos deixou para o cristianismo redivivo. Que possamos, meus irmãos, ler e estudar com muito carinho as cartas de Paulo, para sermos exemplos, seguirmos o exemplo de Jesus e sermos seguidores do Cristo, né? E sejamos imitadores do Cristo para todas as outras pessoas que estão conosco, ao nosso redor. Que a espiritualidade amiga possa nos amparar sempre, que possamos permanecer no estudo desta doutrina consoladora e que tanto nos acalenta quando precisamos, com explicações, usando sempre a razão e sensibilizando a todos que estão necessitados deste alento. Que possamos, meus irmãos, refletir sobre as cartas de Paulo e o seu legado para o cristianismo redivivo. Possamos estar em paz.